Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 19 a 23. Depois de assim ter falado, disse: Segue-me. Pedro, tendo-se voltado, viu que o seguia aquele discípulo que Jesus amava, o qual na ceia estivera reclinado sobre o seu peito e lhe perguntara: Senhor, quem é o que te há de entregar? Por isso Pedro, vendo-o, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Jesus disse-lhe: Se quero que ele fique até que eu volte, que tens tu com isso? Tu segue-me. Correu, portanto, essa voz entre os irmãos de que aquele discípulo não morreria. Todavia, Jesus não disse a Pedro: Não morrerá, mas se quero que ele fique até que eu venha, que tens tu com isso? Palavra da salvação. Comentário João 21, de 19 a 23, Santo Agostinho. O Senhor, havendo prenunciado a Pedro com que morte daria glória a Deus, convida-o a segui-lo. Daí está dito. Depois de assim ter falado, disse: Segue-me. Porque é dito: Segue-me a Pedro, mas não aos demais presentes que o seguiam como discípulos do Mestre? E se entendemos esse segue-me em referência ao martírio, por acaso apenas Pedro o sofreu pela verdade de Cristo? Não estava entre eles Tiago, que se atesta ter sido morto por Herodes? Alguém, contudo, dirá que, como Tiago não foi crucificado, com razão o segue-me foi dirigido a Pedro, que conheceu não apenas a morte, mas, assim como Cristo, a morte de cruz. O evangelista se diz o discípulo que Jesus amava, porque nosso Senhor o amava com maior carinho e intimidade que os outros, a tal ponto que no banquete o deixou recostar sobre o seu peito. Creio que desta forma elevava acima de todos os outros a divina excelência deste evangelho, que por meio dele havia de pregar. Há quem pense, e dentre estes intérpretes nada irrelevantes das Escrituras, que João era mais amado por Cristo porque desde a primeira infância viveu a mais pura castidade. Segue. Por isso Pedro, vendo-o, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? E nosso Senhor, falando a Pedro, repete: Tu segue-me, com ênfase, desta vez, no tu, dando a entender que o outro discípulo, João, não o seguia porque o Senhor quis que ficasse e esperasse até sua volta. E quem, à primeira vista, dará às palavras do Senhor uma interpretação diferente daquela que deram os discípulos? Com efeito, segue. Correu, portanto, essa voz entre os irmãos de que aquele discípulo não morreria. Mas João, desde logo, nega essa opinião, acrescentando: Jesus não disse a Pedro: não morrerá, mas se quero que ele fique até que eu venha, que tens tu com isso? Mas se alguém quiser objetar, poderá responder que é verdade o que fala João. O Senhor não falou que aquele discípulo não morreria, mas que esse é o sentido das palavras referidas pelo evangelista. Ou ainda, talvez alguém pretenda que em seu sepulcro, que fica em Éfeso, João durma em vez de jazer morto, tomando como argumento o rumor de que a terra ali intumesce delicadamente e parece quase ofegar, e teimando em atribuir esse fenômeno ao arquejo do apóstolo. Mas por que nosso Senhor teria dado como grande recompensa a este discípulo que amava, mais que a todos, um sono tão longo no corpo, se a Pedro livrou do fardo do corpo com a retumbante glória do martírio, concedendo-lhe algo que Paulo revela desejar: tenho o desejo de partir para estar com Cristo? Se, porém, é verdade o que a fama sempre espalhou a respeito de João,
Isto se passa ou para deste modo enobrecer pela rareza a morte dele, já que não a enobrecia o martírio, ou por algum outro motivo que nos é velado. Fica, todavia, a questão: por que o Senhor terá dito a respeito de um homem que morreria: quero que ele fique até que eu volte? Impele-nos a indagação também o seguinte: por que o Senhor amou mais a João, se Pedro amou mais o Senhor? Eu não hesitaria em responder que, no meu entendimento, é melhor quem ama Cristo mais, porém, mais ditoso quem é amado mais por Cristo, se avistasse nesse raciocínio algum meio de preservar a justiça do nosso libertador. Arriscar-me-ei, pois, a resolver tão colossal questão. A Igreja conhece pela pregação divina duas vidas, uma na fé, a outra na visão. A primeira está representada pelo apóstolo Pedro, por causa da primazia do seu apostolado, a segunda por João. Por isso ao primeiro é dito: tu segue-me, isto é, segue-me na imitação dos sofrimentos temporais. E a respeito do segundo: quero que ele fique até que eu volte. Podemos interpretar assim: tu, Pedro, segue-me suportando a imitação de mim, os males temporais. Já ele, João, fique até que eu venha recompensá-lo com os bens eternos. Ou mais claramente: siga-me a perfeita vida ativa, formada pelo exemplo da minha paixão. Fique aqui a rudimentar vida contemplativa, até que eu venha levá-la à perfeição. Ficar, nesta passagem, não quer dizer estar, permanecer, mas aguardar, porque o tipo de vida representado por João só será completada quando vier Cristo. Já na presente vida ativa, quanto mais amamos Cristo, com tanto maior facilidade somos livrados do mal. Mas o próprio Cristo nos ama menos como somos e por isso nos livra, para que não sejamos assim para sempre. Na contemplativa, por sua vez, nos ama mais, porque não teremos o que lhe desagrade, nem o que ele queira remover de nós. Ame-o, Pedro, portanto, para que sejamos livrados da presente mortalidade. Seja por ele amado João, para que sejamos conservados na futura imortalidade. Porque, nesse caso, João o amava menos que Pedro, se representava a vida em que haverá de ser muito mais amado? Respondo o seguinte: foi dito: quero que ele fique, isto é, que aguarde, até que eu volte, porque o amor mesmo, que será então muito maior, ainda não é possuído por nós, mas esperamos no futuro que, quando o Senhor voltar, o tenhamos. Isto, pois, é o que significa o amor maior de Pedro ao Senhor, mas menor do Senhor a Pedro, que Cristo nos ama menos na infelicidade deste mundo que na bem-aventurança do outro. Já quanto à contemplação da verdade, conforme será então, amamo-la menos, porque no presente ainda não a conhecemos nem possuímos. Ninguém, todavia, ouse separar esses insignes apóstolos, porque viviam ambos a vida representada por Pedro e viverão ambos a representada por João.